Olá, olá, nobre causídico, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do canal. Se é a sua primeira vez aqui, antes da gente iniciar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Mário Guarnieri, eu sou advogado criminalista, atuo na área há mais de 13 anos. E o meu objetivo aqui no canal é propagar conhecimento prático para que os advogados consigam atuar dentro da área criminal com segurança, entendendo o que fazer quando pegar um caso, um processo, agir corretamente, vencer uma demanda, seja absolvendo o cliente, seja conseguindo um bom benefício para que ele não vá preso e com isso consiga crescer na advocacia criminal, consiga mais indicações, aumentar os honorários que recebe, viver só da advocacia e todo o resultado, toda a consequência positiva de atuar dessa maneira. Então, você que está aqui no canal, esse é o meu objetivo aqui, sempre propagar conhecimento prático para que você consiga atuar com segurança, de forma prática na área criminal. Eu também sou idealizador aqui, da Academia Criminalistas de Elite e lá dentro eu chamo os meus alunos que chegam a esses resultados de advogado de elite. Tá vendo essa mira aqui? Pois é, ela significa o quê? Que esse advogado de elite, ele é um advogado que é um sniper, ele é um atirador de elite, ele é preciso. O atirador de elite, quando ele vai fazer um disparo, ele faz todo um cálculo, ele vê se está ventando, a trajetória do projétil, ele calcula tudo e ele dá um tiro certeiro, ele é certo, ele é preciso no que ele vai fazer. E eu carinhosamente chamo os advogados que têm esse objetivo de advogados de elite, que são os meus alunos lá na Academia Criminalistas de Elite. Eu quero que vocês se tornem advogados de elite, aqueles que são precisos, cirúrgicos, pegou uma demanda, sabe exatamente o que fazer, tem bons resultados, tem visibilidade no mercado, reconhecimento pelo trabalho que propaga e, é claro, em contrapartida, consegue receber mais honorários. Eu sou o idealizador da nossa comunidade, Academia Criminalista de Elite, que ela é composta por aulas gravadas de todos os procedimentos, desde o flagrante, audiência de custódia, habeas corpus, liberdade, revogação, resposta à acusação, audiência, alegações finais, apelação, rés, embargos infringentes, embargos de declaração, enfim, tudo que você precisa saber. Acompanhe material PDF, modelo de peça e também nós temos aulas específicas, como por exemplo, defesa em crime de tráfico de drogas, defesa em violência doméstica, Google Ads para advogados criminalistas. Tem bastidor também de escritório, como fazer um atendimento épico e convencer o cliente que você é a melhor opção e que ele deve te contratar mesmo que você cobre mais do que outros advogados. Enfim, isso é só uma pequena parte do que tem lá dentro desse curso gravado. E aí também temos a nossa comunidade no WhatsApp, que o membro ao entrar lá pode mandar a dúvida no momento em que quiser, para esclarecer uma dúvida. Tá num flagrante lá, aconteceu algo muito pontual e agora o que eu faço com isso aqui? Manda a pergunta no grupo. Ou eu, ou um colega mais experiente vai te ajudar. E é bom que quem tá lá cria uma musculatura mental e cria uma experiência de maneira muito rápida. Porque ele tá em contato com vários advogados, jogam problemas ali que não é o problema dele, mas se surgir ele já sabe como fazer, como resolver aquela situação. Isso é criar experiência. Ter contato com problemas que advogados têm, como ele vai resolver aquilo, o compartilhamento dessas informações e mesmo que não seja o seu problema agora, pode ser depois ou se alguém tiver, você já sabe como resolver. Isso é criar experiência. Porque às vezes você está sozinho aí ou sozinha e você não tem contato com outros colegas que estejam atuando, você não vai criar essa experiência. A experiência se cria na prática, mas também você pode aprender com a prática dos advogados ou com a sua própria prática. Enfim, essa é a minha comunidade, tá? Bom, se você quiser fazer parte, entre em contato com o nosso time, o meu time de suporte aí, que a gente vai conversar com você. Me siga também nas outras redes sociais, aqui estou presente em várias outras, como Instagram, TikTok, Twitter, todas as redes eu estou presente e lá eu propago também conteúdo diariamente. Então se quiser também ter contato comigo, lá nos stories eu coloco os bastidores aqui do meu escritório, da minha advocacia na área criminal, então só procura lá e me adiciona e começa a me seguir. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, tá? Já deixa o seu like no vídeo também, é importante para o YouTube entender que essa aula é relevante e para propagar para mais e mais advogados, tá bom? O tema da aula de hoje é bem interessante. Professor, se surgir um cliente de outra área, eu atendo ou eu nego esse cliente? Devo me especializar só em uma área
ou devo expandir a minha advocacia? O que eu devo fazer, professor? O que eu devo fazer? E eu quero hoje conversar com você sobre esse problema crucial que os advogados enfrentam de posicionamento. Talvez a decisão que você toma sobre esse ponto específico, que foi essa pergunta que eu acabei de fazer, né? O que você faz quando chega um cliente de outra área? Você atende, você acaba atendendo várias áreas, você se especializa em uma? A depender da sua resposta, a decisão que você está tomando diante dessa situação pode ser o resultado negativo que você está tendo agora. Mas eu vou me aprofundar mais aqui durante a aula, eu vou conversar com você sobre essa que é uma dúvida de posicionamento muito grande dos advogados no início da carreira, tá bom? Antes da gente iniciar a nossa aula, roda a vinheta aí. Vamos lá, pessoal, posicionamento. O posicionamento no mercado, ele é muito importante porque ele pode refletir resultados negativos para você. Se você tem um posicionamento na sua área equivocado, talvez você não vai ser visto com a grandeza necessária, que é importante, para você almejar e alcançar contratos de honorários maiores e para que, paulatinamente, você expanda a sua imagem no mercado em que você está atuando. Então, essa questão de atuar em tudo, ou uma área específica, atender e não atender cliente de outra área, é muito importante essa conversa aqui. Porque o posicionamento errado nisso, nesse ponto específico, pode resultar em reflexos muito negativos para você. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar aqui na nossa aula hoje. Como sempre, separei o nosso mapa. O cliente de outra área, o que fazer? O que fazer? Pessoal, por muito tempo na minha carreira, o meu problema foi esse aqui, ó. Atender tudo e fazer tudo. Eu confesso para você que o meu pensamento, quando eu iniciei na advocacia, era que quanto mais cliente, mais honorários. E você que está do outro lado, eu não sei se você também pensa assim, né? Eu quando comecei a me arriscar em advogar sozinho, porque eu comecei primeiro na prefeitura, depois eu trabalhava para um escritório, eu estava no escritório trabalhando para uma pessoa, depois eu saí fui para a prefeitura e depois eu abri meu próprio escritório, eu com eu mesmo, eu com Deus, trabalhando só no meu escritório. Mas dá aquela sensação de medo. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir me sustentar? Isso é uma dúvida recorrente dos advogados quando decidem se enveredar pela advocacia e decidem, não, é isso que eu quero. Eu vou advogar. Será que eu vou receber honorário para pagar minhas contas? Então tudo isso é muito importante, né? Pensar, e essa conversa aqui que eu estou tendo com você é muito importante. Então quando a gente decide de fato advogar, se joga e decide da advocacia extrair a fonte de renda, vários pensamentos começam a orbitar a sua cabeça. Será que eu vou dar conta? Qual estratégia eu devo proceder? E aí uma delas é o seguinte, você pode pensar, quanto mais cliente, mais honorários. Né? Porque a gente pensa naquela matemática, pô, se eu atender 10 clientes, né, é um honorário, se eu atender 20, 30, 40, 50, vai subir no honorário, concordo contigo. Só que o grande problema de fazer todas as áreas, primeiro delas, você vai ter que se dedicar a várias áreas. Né? Por exemplo, se você fizer uma ação na Justiça do Trabalho, você vai ver que tem algumas regras diferentes do penal, do civil, lá do juizado no consumidor. Prazos também são diferentes, a maneira como você faz a impugnação, especificação de provas, ou na área criminal, na área civil, na área do consumidor, na área trabalhista. Pegou uma uso capião, nossa senhora, tem vários requisitos. Você entende que cada área você tem que ter um aprofundamento e um estudo específico? E vai acabar que você, para resolver várias demandas que aparecem, você vai precisar se especializar e entender um pouquinho de cada coisa. E devido à escassez de tempo e tendo que estudar muita coisa, pode ser que você tenha e desenvolva como eu era, tá? Eu era assim, eu tô falando, né, não só algo que eu tô pensando, eu era assim, eu de coração aberto eu falo. Eu acabava fazendo as demandas de maneira superficial, porque me faltava tempo para estudar e ter uma profundidade nos temas
em que eu atuava e que eu trabalhava. E devido a essa falta de profundidade, eu sempre fazia defesas, peças superficiais, apenas com o básico para eu poder atender o cliente que me contratou. E o que isso gera de reflexo, de problema? Que você fica aquele generalista puro, aquele clínico geral, e você não consegue se aprofundar. Às vezes até um caso que você conseguiria vencer para o seu cliente, vencer processos é importante, porque você começa a se colocar no mercado como uma pessoa que resolve os problemas, um advogado reconhecido, com renome, ganhou determinada demanda, então eu também quero, né, esse advogado, começa a vir várias indicações, e isso é importante vencer processos. No criminal soltar ou conseguir bons benefícios, no civil conseguir um pedido para o seu cliente, no consumidor uma indenização, no trabalhista os direitos trabalhistas do seu cliente, ou defender, enfim. E como você vai ter que estudar muita coisa, acaba que suas peças são superficiais, você não consegue ter profundidade. Hoje, isso eu era lá no começo, hoje eu tenho conhecimento profundo na área criminal. Qualquer caso que apareça, eu sei como resolver, eu sei como tocar. Só que, por exemplo, em outras áreas eu já não me arrisco. Se aparecer um trabalhista para mim, eu vou fazer? Não vou fazer. Né? Que já entra um pouquinho no nosso último tema aqui, que é dispensar o cliente, então eu vou mais adiante. Mas eu quero trazer a problematização dessa questão. Então eu não recomendo que você tenha um escritório para fazer todas as áreas, full service. A não ser que você é o dono do escritório e tem ali 5, 6 advogados contratados e cada um tem uma atuação dentro do seu escritório. Aí beleza, você atende tudo. Mas você atender tudo, eu não acho que é a melhor estratégia. Esse é o primeiro ponto da superficialidade das peças e estudos que você vai fazer, porque você tem que atender várias coisas de várias situações e acaba que você não fica bom em nada. O segundo ponto também que eu destaco é a questão de honorários. Porque, veja, você não vai ser especialista em uma coisa. Quando você pega alguém que é especialista em determinada situação, ele tende a ter uma remuneração, é claro que ele não vai pegar tudo, só que os clientes que ele fecha, ele vai ser muito bem remunerado por ser um especialista. Se você é um clínico geral que faz tudo, você não vai, na maioria dos casos, não conseguir bons clientes. Não é uma verdade absoluta, mas na maioria dos casos é isso que acontece. Vou explicar. Imagina, vamos trazer para a nossa área criminal. Imagina que quando a gente fala em criminal, as pessoas só pensam no traficante, no homicida, e esses nem são os melhores clientes, tá? Imagina, eu peguei um caso recentemente no escritório, que um fazendeiro foi acusado de receptação. E ele não dormia, porque foi acusado de receptação, uma preocupação danada com a finalização do processo, o que vai acontecer com esse processo se ele for condenado, será que ele vai ser preso? Ele é uma pessoa que nunca se envolveu, nunca teve problema. E por que receptação? Ele comprou um gado de origem ilícita, quem vendeu para ele tinha roubado o gado, furtado o gado de uma fazenda e vendeu para ele. Só que esquentaram as notas, maquiaram ali como se tudo tivesse ok, como se tudo tivesse dentro da normalidade. E ele, enganado pelos documentos falsos, foi lá e comprou. No final do processo a gente absolveu ele, deu tudo certo. Só que essa pessoa, ela tem uma preocupação, então ela não quer ser presa. E para que não seja presa, ela quer, eu quero um especialista na área criminal, que vai me defender da melhor forma possível e vai me livrar. Dentro do criminal a gente tem aquele senso de urgência por conta da liberdade da pessoa. A pessoa pode ser cerceada da sua liberdade. E aí o que ele acaba fazendo? Ele quer um especialista. E ele paga bem, porque ele é uma pessoa de um alto poder aquisitivo, está preocupado com a situação e vai pagar o que for para não ser condenado, para não ir preso. Esse caso cai no meu colo. Na época, eu cobrei dele para fazer a primeira fase, né, a defesa, desde ali da resposta à acusação até a sentença em primeiro grau, eu cobrei R$35 mil dele. E ele pagou em 4 vezes, mas pagou R$35 mil. Agora, imagina se esse fazendeiro, vamos procurar lá o fulaninho que ele faz tudo. E ele também faz criminal. Não, eu não quero alguém que faça tudo e criminal. Eu quero um criminalista. Alguém que seja especialista nessa área. E acaba que esses bons clientes não vão te procurar se você é põe lá no seu escritório que você atende tudo. Ele não quer quem faz tudo, ele quer um especialista, alguém que tenha profundidade. E acaba que, se você atende tudo, você não vai criar essa notoriedade necessária para ser indicado para atuar num caso desse. Entende?
Então, atender tudo não é a melhor saída. Aí eu indago, se você atende todo mundo, faz tudo, quantos clientes você precisaria atender para chegar nesses mesmos 35 mil de honorários? Tem advogado que vai responder para mim, professor, precisaria de no mínimo atender 10 clientes, cobrando 3.000 de cada um para dar os 35. Ou 6 ou 8 clientes. Mas veja, enquanto esse advogado que faz tudo, tá queimando cabeça, trabalhando feito um condenado, atender ao mesmo tempo 8 ou 10 clientes, 8 ou 10 ações diferentes, com várias teses, prazos distintos, tal, eu tô com um cliente só tranquilo, trabalhando pouco, com uma liberdade que eu gosto para cuidar da minha saúde de manhã, para estudar, passar tempo com a minha família, viajar e tendo uma boa remuneração. Imagina se eu pego 2 clientes desse, recebendo 70 mil no mês. Quantos clientes, se eu fosse um clínico geral, teria que atender ou fechar contrato para chegar nesses mesmos 70 mil? De repente 20 clientes? 15? Não sei, depende da área de atuação. Então veja como ser apontado como especialista vai fazer com que você trabalhe menos e receba mais honorários. Que no fim das contas é o que importa, tá? No começo você pode até achar legal. Nossa, meu escritório tá bombando, tem muito cliente, mas tudo pagando pouquinho, migalha. Então esse não é o foco. O foco é ser um especialista para receber mais, tá? E você sendo um especialista na área, você vai ter essa notoriedade, tá? E a notoriedade por si só, ela vai fazer com que você receba mais honorários. Vai fazer com que você se destaque no mercado, tenha ali um aporte financeiro na sua advocacia, né? Contratos maiores, cada vez maiores, porque você é especialista. E o cliente dentro da área criminal, ele paga o que for para se livrar da prisão, para não ser preso. E aí se ele precisar pagar 50, 100 mil, ele vai pagar porque ele não quer ir preso. Ele paga o que for para não ser preso. E aí entra na jogada especialista que eu apresentei, né? O raciocínio que eu já fiz aqui na nossa aula. Quem que ganha mais, o clínico geral ou o cardiologista? O clínico geral ou o médico que cuida ali do cérebro? É neurologista? Eu acho que é neurologista. Enfim, sempre vai ser o especialista que vai receber mais. Então, essa especialidade é importante para que você consiga chegar, galgar degrau a degrau e chegar mais longe na sua advocacia. É muito importante, tá? E aí eu respondendo o cerne da nossa questão. Professor, então eu dispenso esse cliente? Aí o que eu faço? Eu não atendo ele? Como que eu devo fazer me portar diante dessa situação? E aqui eu quero ter uma conversa bem franca contigo. Se você está migrando de outra área, eu tenho vários alunos, tá? Dentro da academia, que optam trocar a área que atua pelo criminal porque o criminal paga na hora. E outras áreas, a maioria dos casos, você vai fechar um percentual ao final do processo se ganhar. Se perder, trabalhou de graça. O criminal não tem trabalho de graça. Você pode não conseguir um resultado, mas você vai ser pago para desempenhar essa defesa. Então imagina que temos um advogado, como muitos alunos da academia fizeram nessa transição de carreira, vieram de outra área, onde aparece muito cliente dessas outras áreas, e ele quer começar a focar no criminal. Quer dizer, professor, que eu vou estrangular e matar a minha fonte de renda? Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Então, paulatinamente, de pouquinho em pouquinho, você começa a fazer essa transição. Mas se você já tem uma carteira consolidada em outra área, outro ramo do direito, e você trabalha com profundidade, você trabalha bem e é a sua fonte de renda, não feche as portas para ela. Seria até, com perdão da palavra, burro fazer isso, porque daqui a pouco você não vai conseguir pagar as contas porque a fonte da sua advocacia é outra área, como por exemplo civil, consumidor. Aí você fala não para se arriscar no criminal, não recebe nada, aí você acabou com a sua advocacia mesmo, aí você vai parar com tudo e fazer outra coisa da vida. Então você vai fazer essa transição de pouquinho, mas sem ficar abraçando outras coisas que você não sabe, tá? Então a gente tem que agir de maneira empresarial. E aí, paulatinamente, você vai migrando a sua imagem para a área criminal. E aí, professor, como é que eu faço, né, com outros clientes que aparecerem? Eu sempre digo que a imagem que eu fixo nas minhas redes sociais é sempre de um advogado de sucesso. Eu não vou tirar foto na frente da casa que não é minha, nem alugar carro para falar que eu ando de Porsche. Eu não tenho uma Porsche, um dia quero ter. Gostaria de um dia poder comprar uma Porsche e sair andando por aí.
Aí quando eu tiver de maneira legítima sendo minha, eu faço um vídeo dentro de uma Porsche. Mas eu não tenho e nem vou fazer isso para falar que eu sou um advogado rico, né? Eu, dentro das minhas normalidades, dentro do que eu realmente vivo, eu faço ali os meus stories, o pessoal sabe que eu gosto de degustar um bom café, né? E eu compro cafés especiais, eu faço todo aquele processo de filtragem, tomo. Eu também agora comecei no ano de 2025 treinar para triatlon, para fazer Ironman, meio Ironman, Ironman inteiro. Então essa é a minha vida. E eu compartilho também nas redes sociais a minha vida no dia a dia. Então eu sou visto com a posição do advogado de sucesso. Então vira e mexe, amigos, conhecidos, me procuram para questionar de demandas e querendo me contratar para demandas que eu não atendo. Como exemplo, um trabalhista, um consumidor, outras áreas. E aí o que eu faço? Advocacia empresarial, tem que ser uma empresa. O que eu faço? Eu tenho contatos em outras áreas. Então eu não deixo de perder aquele honorário. Só que eu não vou atender, porque eu não tenho tempo, não tenho a profundidade necessária de conhecimento para atuar. O que eu faço? Eu tenho parceiros. Hoje eu tenho contrato de parceria com todas as áreas. Tributário, trabalhista, civil, consumidor, agrário, tudo eu tenho parceiro. Se aparecer um cliente hoje para mim querendo uso capião, eu passo para o parceiro. E eu retenho dessa parceria 30%. Então, se ele fechar um contrato lá de 15 mil, eu vou receber 4,5. Se ele recebe um contrato de 20 mil, eu vou receber 6. E o mesmo, né, vale, é uma via de mão dupla. Se ele me manda um criminal, ele também retém 30% com ele. E é assim que eu trabalho. Então, veja que se você já atua na área, você atende e vai fazendo transição aos pouquinhos. Você está começando agora, já vou abrir em tudo? Aí não, aí fica no criminal, pega parceiros para atender essas outras áreas e vai direcionando. Você ganha, o parceiro ganha também. Então é assim que você tem que agir. Sempre, estou numa carreira para outra é a maior fonte de renda, transição aos pouquinhos para ascender na área criminal. Estou começando agora, já foca no criminal. E tenha parceiro nas outras áreas. Porque você passa o cliente e retém um pouco dos honorários. E aí você vai ganhar de qualquer forma, não vai ser você que vai fazer, mas às vezes o destaque que você tem, a maneira como você trabalha a sua imagem, todo mundo quer te procurar para resolver um problema que às vezes não é que você atende pela sua imagem, pela forma como você convive. O network é importante, eu faço network, entrei no triatlo para conhecer a galera diferente, faço curso, para conhecer gente diferente. Tem que conhecer pessoas diferentes, associar pessoas diferentes. Quando você faz isso, você tem novas conexões, pessoas que sabem que você é advogado vão te procurar para resolver um problema. E quando você é procurado para resolver um problema, isso é legal, quer dizer que a pessoa confia em você, vê você como um bom advogado e você pode só gerenciar e distribuindo. Entende? Então, essa questão de trabalhar em tudo não é interessante. Focar em ser um especialista vai te trazer menos cliente, mas pagando muito mais. E você vai ter muito menos trabalho e receber muito mais honorários do que ficar pegando tudo. É um conselho que eu dou para que você possa ascender na advocacia. Tá bom? Pessoal, essa foi nossa aula, nosso bate-papo de hoje, tá? Eu espero que você tenha aproveitado esse conteúdo. Eu trago conteúdo prático, eminentemente jurídico prático, mas também dos bastidores da advocacia, que é muito importante a gente ter esse diálogo aqui, essa conversa. Eu comecei a advogar em 2011, eu queria que alguém voltasse lá em 2011, me desse vários caminhos para seguir, né? Dos caminhos que eu tinha para escolher, eu escolhi vários errados, dei com os burros na água, tive que voltar, trompei na parede, tive que voltar, e isso aí, queira ou não, aumentou a minha jornada, né? Eu demorei mais tempo para chegar na posição que eu tô hoje. De repente, se eu tivesse alguém para me direcionar, eu estaria muito maior do que eu tô hoje. Então, essa conversa é importante. Então, eu converso aqui no canal sobre a prática jurídica, mas a prática também de bastidor de advocacia, o que fazer em determinadas situações bem pontuais, que você não vai achar num livro essa conversa aqui. Então eu, de coração aberto, venho compartilhar porque eu acho que essa informação é bem relevante. Espero que você tenha gostado da aula, deixa o like aí se você gostou. Já se inscreve no canal se não é inscrito, se não é inscrita, tá? Compartilha essa aula aqui também com seu amigo advogado, que é o X-Tudo, ou que está começando na área, que precisa entender, né, um pouco dessa conversa aqui. Compartilha com ele essa aula aqui também, tá? E aí eu vejo vocês na nossa próxima aula. Um abraço, fui!